Desde que a humanidade ergueu seus primeiros assentamentos à beira-mar, os oceanos nos fascinam. Sua imensidão azul esconde uma beleza indomável, mas também guarda mistérios que desafiam nossa compreensão do passado. Há séculos, navegadores e sonhadores sussurram sobre cidades lendárias, engolidas pelas ondas, que repousam silenciosamente no leito marinho. Todos nós já ouvimos a lenda de Atlântida, um reino avançado que desapareceu sob as águas. Mas e se esse não fosse um conto isolado? E se nossos oceanos fossem verdadeiros museus a céu aberto, guardiões de inúmeras civilizações esquecidas, testemunhas de eras perdidas? Este documentário é um mergulho no desconhecido. Uma jornada para desvendar o que se esconde nas profundezas, entre lendas, fatos científicos e a emoção pura da descoberta. Exploraremos desde os mitos milenares até as recentes revelações da tecnologia, que nos permitem tocar os ecos de um passado submerso. O que esses vestígios submersos podem nos ensinar sobre a resiliência humana, os caprichos da natureza e a própria transitoriedade de nossas civilizações? O oceano eterno e implacável nos convida a desvendar seus segredos mais profundos. Na primeira parte desta exploração, vamos embarcar nas lendas que inspiraram gerações e descobrir as primeiras evidências tangíveis de que, sim, cidades inteiras podem desaparecer sob as ondas. Nenhuma lenda de cidade perdida é tão potente quanto a de Atlântida. Descrita por Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, há mais de 2 milênios ela era um império naval poderoso e avançado que, após tentar conquistar Atenas, foi punido pelos deuses e submergiu em um único dia e noite de infortúnio. Para muitos, Atlântida é apenas uma alegoria de Platão, uma lição moral sobre a arrogância humana. Para outros, é a peça-chave de um quebra-cabeça histórico que continua a fascinar. Mas a verdade é que o mito de terras engolidas pelo mar é universal, presente em culturas de todo o mundo. Na Índia, o Rigveda fala de Dwarka, a cidade dourada de Krishna, que teria sido engolida pelo mar após sua morte. Na Europa, lendas celtas narram a queda de Is, uma cidade próspera na Bretanha que afundou por imprudência, e Lyonesse, um reino da Cornualha, agora um cemitério subaquático de navios. Essas histórias ecoam uma memória coletiva de grandes catástrofes. Por muito tempo, foram apenas lendas, até que a ciência e a arqueologia começaram a confirmar a existência de cidades que realmente sucumbiram às profundezas. Um dos exemplos mais antigos e bem preservados é Pavlopetri, na Grécia. Descoberta acidentalmente em 1967, esta cidade minoica de 5.000 anos é um testemunho surpreendente da arqueologia subaquática. Suas ruas, edifícios e até mesmo túmulos são visíveis no leito marinho, congelados no tempo. Pavlopetri não é uma lenda, mas uma metrópole real, afundada por movimentos sísmicos e talvez o aumento do nível do mar. Ela nos oferece uma janela para a vida do Mediterrâneo da Idade do Bronze. Mas como cidades tão grandiosas acabam sob as ondas? A Terra é um planeta dinâmico. Fenômenos geológicos como terremotos e afundamento de terra, subsistência, podem engolir cidades costeiras. Tsunamis devastadores, como o que atingiu o Oceano Índico em 2004, podem arrastar assentamentos para o mar. E o aumento do nível do mar ao longo de milênios, especialmente após o fim da última era do gelo, transformou vales férteis em fundos marinhos. A arqueologia subaquática, no entanto, é um desafio colossal. As condições extremas, a pressão, a escuridão e a fragilidade dos artefatos exigem uma combinação de coragem, tecnologia e paciência. Mas as recompensas são incalculáveis. Na próxima parte, você testemunhará como a tecnologia moderna está desvendando os segredos mais bem guardados do oceano,
revelando cidades inteiras com artefatos incríveis e monumentos que desafiam a nossa compreensão da história. A jornada para as profundezas está apenas começando. Se você está curtindo esta viagem, dê um like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais explorações dos mistérios e maravilhas do nosso mundo. Retomamos nossa exploração, onde a ciência e a tecnologia moderna se unem à audácia humana para desvendar os véus dos oceanos. Se antes a vastidão azul era um mistério impenetrável, hoje, novas ferramentas nos permitem ver o que era invisível. Sonar de alta resolução mapeia o leito marinho com detalhes impressionantes. ROVs e submersíveis com câmeras 4K nos levam a profundidades impensáveis, e técnicas de mergulho avançadas, como o Rebreather, estendem o tempo dos arqueólogos debaixo d'água. Essas inovações transformaram o impossível em uma realidade emocionante. E foi com essa tecnologia que, no final do século XX, uma das maiores descobertas subaquáticas foi feita na Baía de Aboukir, Egito. O arqueólogo Frank Goddio e sua equipe revelaram as cidades perdidas de Thonis, Herakleion e Canopus. Por mais de 1000 anos, essas metrópoles que um dia foram portos comerciais prósperos e centros religiosos, repousaram em silêncio. Estátuas gigantescas de deuses e governantes, templos intactos, joias, moedas e centenas de ânforas, uma cápsula do tempo do Egito Antigo e sua conexão com a Grécia. Elas não foram destruídas por uma catástrofe súbita, mas sim engolidas lentamente pela fragilidade do solo no delta do Nilo, um lembrete de como a própria terra pode ser efêmera. Mas nem todas as descobertas são tão claras. Perto da ilha de Yonaguni, no Japão, a cerca de 25 metros de profundidade, repousa um conjunto de formações rochosas que divide a comunidade científica. O Monumento de Yonaguni, uma pirâmide submersa, com degraus, terraços e ângulos de 90 graus. Seria uma estrutura natural esculpida pela natureza ou a ruína de uma civilização antiga desconhecida? Geólogos sugerem que são formações naturais, moldadas por milhões de anos de erosão. No entanto, sua simetria intrigante e a complexidade de suas escadarias continuam a alimentar teorias sobre uma possível intervenção humana. Se for de fato uma construção artificial, seria uma das estruturas mais antigas já descobertas, datando de cerca de 10.000 anos atrás, antes do fim da última era do gelo. Um enigma em pedra nas profundezas. E nas águas turquesa das Bahamas, a enigmática Bimini Road também levanta questões. Uma formação de blocos de pedra perfeitamente alinhados, submersos em águas rasas. Mais uma vez, a batalha entre a natureza e a mão humana. Cada descoberta, ou cada mistério, nos força a reavaliar o que sabemos sobre o passado. Essas cidades e estruturas submersas são mais do que apenas ruínas. São testemunhos da resiliência de nossos ancestrais, de sua engenhosidade e da sua vulnerabilidade diante das forças da Terra. Elas nos lembram que nenhuma civilização, por mais grandiosa que seja, é eterna diante dos caprichos do tempo e dos oceanos. De mitos antigos a evidências arqueológicas, de tecnologia de ponta a enigmas sem resposta, nossa jornada pelas cidades perdidas do mar nos revela um passado muito mais complexo e fascinante do que imaginávamos. Os oceanos, que cobrem mais de 70% do nosso planeta, ainda guardam segredos incalculáveis. Quantas outras cidades, quantos outros monumentos aguardam pacientemente nas profundezas, envoltos em silêncio e escuridão. A busca por esses vestígios submersos é mais do que uma caça ao tesouro. É uma busca por nós mesmos, por nossas raízes,
por uma compreensão mais profunda da história e da nossa relação com o planeta. Eles nos ensinam humildade e nos inspiram a continuar explorando, a preservar e a proteger esses arquivos subaquáticos da humanidade. O que os oceanos ainda esperam para nos revelar? A cada mergulho, a cada nova tecnologia, a cada nova lenda revisitada, nos aproximamos um pouco mais dos segredos submersos que moldaram a história e continuam a nos fascinar. Qual dessas cidades perdidas você gostaria de explorar? Acredita em Atlântida? Deixe seu comentário abaixo. Se você se inspirou nesta viagem pelas profundezas, dê um like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais explorações dos mistérios e maravilhas do nosso mundo.